Olá, professor Fernando aqui para mais uma aula de Direito. Eu fiz um primeiro vídeo sobre ética, moral e direito para o meu curso de licenciatura que eu estava fazendo pelo Centro Paula Souza. Foi muito divertido, eu tive uma boa receptividade, depois coloquei no YouTube pelos meus alunos e algumas outras pessoas que olharam, então achei legal, sempre que eu ver um tema, alguma coisa meio incontroversa, que as pessoas não entendem direito, fazer um vídeo curto de 5 a 10 minutos sobre o tema, tá? Então eu escolhi capacidade e emancipação. Por que eu escolhi? Porque eu vejo muita confusão sobre isso, tá? Principalmente de pessoas que não poderiam ter essa confusão. Como, por exemplo, colegas advogados, às vezes estão com o cliente na frente, o cliente fala, olha, eu quero emancipar meu filho, como é que eu faço? Ele fala, pra quê? Isso é besteira, isso não existe de verdade, ainda tem dever de obediência se morar na sua casa, tal, sei lá o quê. Deus do céu. Vamos lá. Colegas advogados, vocês estão aqui para proporcionar serviços. Faça a sua consulta, dê a sua opinião, e se não quer fazer o que o cliente está pedindo, não faça. Mas não coloca coisa na cabeça dele. Ele tem, o cliente tem todo o direito de procurar outro colega. Não quer fazer? Indique um que o faça. Ou fala para ele procurar, mas não vai colocar coisa na cabeça dele. Não quer prestar o serviço, não presta. Pronto, ok? Eu também vejo colegas que trabalham na área de educação que não entendem o que é capacidade. E aí, eles vêm e falam coisas como é de menor, é de menor. De menor é menor de menor não existe. De menor para mim não significa nada, aliás, até significa. Quando uma pessoa chega para mim e fala, mas é de menor, significa que eu estou falando com uma pessoa que não entende do que está falando e eu já venho um alarme na minha cabeça falando, uau, 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 está falando com uma pessoa que não sabe do que está falando, tá? Tudo bem? Então, não me repita a expressão de menor. Entenda que existe uma coisa chamada capacidade. Existem 3 tipos de capacidade. Incapacidade, a capacidade relativa e a capacidade ou capacidade plena. Tudo bem? Como é que a gente sabe? Menores de 16 anos são incapazes. Os entre 16 e 18 são relativamente capazes. E os maiores de 18 são capazes. Existem outras pessoas que podem estar entre essas faixas, que não é pela idade que a gente vê, normalmente tem a ver com capacidade mental, às vezes a pessoa tem alguma síndrome que faz com que ela não possa nunca ser capaz, ou ela foi capaz e perdeu a capacidade por motivos de idade, ou até de doença, acidente, tá? Essas coisas acontecem. Essa não é a regra geral. A regra geral é a idade. Tá bom? Tudo bem? Então, como funciona? O menor de 16 anos é representado nos atos da vida civil pelo pai, pela mãe, uma outra pessoa, que pode ser o tutor, o curador, não sei, depende do caso específico. Então, vamos lá. Eu tenho 15 anos. Fui ofendido por uma pessoa, uma ofensa moral. Eu vou e contrato advogado? Não. Meu representante legal passa uma procuração para um advogado para poder entrar com dano moral contra a minha pessoa. Porque apesar de eu ser incapaz, eu tenho direitos. Leia o ECA para você ver, ok? Eu só não posso exercer a capacidade da vida civil. Tudo bem? Deram para entender isso? Ok? Então vamos lá. Por que existe a incapacidade? Porque a pessoa não está pronta. A incapacidade é para proteger o menor de 16 anos, ok? Porém, quando a pessoa chega aos 16, a gente não pode mais tratar ela como um incapaz, porque ela está em preparação para exercer os atos da vida civil. E a gente chama isso de relativamente capaz. Ele deixa de ser representado para se tornar assistido. Como assim? Entenda assim, o menor, legalmente, não tem vontade, menor de 16 anos, ok? Mas o relativamente capaz tem, tá? Vamos lá. Entenda a capacidade do relativamente capaz como mitigada entre a pessoa que o assiste e ele. O pai chega para ele e fala, olha, você vai fazer isso?
Se ele não quer fazer, ele não é obrigado. E o menor fala, eu vou fazer isso. Se o pai não autoriza, ele não pode fazer. Tem que haver uma concordância. Por exemplo, o menor de 18 anos, entre 16 e 18, relativamente capaz, quer contratar um advogado por causa do mesmo exemplo do dano moral. Aí vai, então, o pai assina um contrato, uma procuração com o advogado, ele pode fazer? Não. O menor tem que assinar. Se o menor não assinar, a procuração não é válida, porque ele não é representado, ele é assistido. Da mesma maneira, só o relativamente capaz assinar essa procuração, a procuração também não é válida, porque o assistente, que seria o pai, ou mãe, ou o tutor, tem que assinar conjunto. Eles têm que haver a concordância. Sem a concordância não pode ter, tá? A plenitude do direito, ok? Deram para entender isso? Eu acho que foi simples, tá? Então, a gente sabe que o incapaz, apesar de pela letra da lei não pode fazer nenhum ato da vida civil, ele faz. Como, por exemplo, ninguém vai impedir um menor de 13 anos a comprar um lanche no McDonald's, vai? O atendente, tá, da lanchonete, não vai chegar para ele e falar: não, seu pai não está aqui, você não pode fazer uma transação legal comigo da compra de um lanche, né? Que seria, bem, claro que vai. Uma bala, um chocolate, compra passe. A gente sabe isso porque é costume na nossa sociedade deixar com que essas pessoas incapazes tenham esses pequenos atos da vida civil. E são atos da vida civil. Tá bom? E o relativamente capaz? O relativamente capaz tem uma gama muito maior de atos que ele pode exercer. Muitos deles até sem ter o assistente do lado. Pensa bem. O pai está do lado na cabine eleitoral? Não tá. Ele vota em quem ele quer, sem a autorização do pai. Ele pode entrar com ação civil pública? Pode, ele pode entrar com ação. Tem uma ação específica judicial que o relativamente capaz pode entrar sem anuência do seu assistente. É para vocês verem o quanto que vale a capacidade relativa. Eu já vi diretor de escola não deixar relativamente capaz pegar carteirinha de estudante falando que era o pai que tinha que pegar. É claro que não. Não tem nem o que assinar. Pombas! Quando a pessoa está na relatividade, tá? Ela está se preparando para exercer os atos e ela pode exercer atos sim. O que acontece é que se nós entendermos que aquele ato é prejudicial para o menor e o assistente não estava presente naquele ato, a gente pode anulá-lo. Mas não quer dizer que ele não possa fazer. Agora, tá? Quando você chega aos 18 anos, você se torna capaz. E aí você pode fazer tudo, certo? Errado? Ué, você acha o quê? Você vai ser bonitão, tá lá com 19, 20 anos, sofá da casa da mamãe, esconder atrás da saia da mamãe, vivendo do dinheiro da mamãe, não trabalha, não estuda, aí a mãe fala assim, sai desse sofá, vai trabalhar, vai limpar, vai ajudar, senão você não fica nessa casa, e aí ele fala, eu sou maior, eu faço o que eu quero. Claro que não. E cadê? Você acha o quê? Que vai viver na custa dos outros? Tá louco? Não. Levanta a bunda e vai trabalhar. Pombas, vai estudar? Se você não quer obedecer as regras da pessoa que te sustenta, amigão, desculpa, você tá errado, tá? Então, vai vencer a sua vida. Se você quer morar na casa de papai e da mamãe depois dos 18 anos, talvez você tenha que pensar em obedecer, tá bom? Não quer obedecer? Não precisa, é só sair da casa, tá? Outra coisa, gente, tem muita gente de 20, 25, quase 30 anos de idade que ainda é dependente dos pais. Ah, tudo bem, mesmo porque a vida não é fácil, às vezes o pai ajuda muito, eu entendo perfeitamente, tá? Esse assunto. E aí, a pessoa morre de medo de contrariar o pai e a mãe. Olha, gente, vocês são maiores de idade, pelo amor de Deus. Tá com medo de apresentar o namorado, a namorada, achando o que vai acontecer. Encara a vida. Se for dar um problema muito grande, sai da casa do pai. Tá bom? Mas você é maior, também não pode deixar os outros ditarem tudo que você faz, certo? Você tem que exercer os seus direitos, senão você não cresceu. Ok? E a emancipação?
Emancipação é uma coisa engraçada, que as pessoas acham assim, ah, eu vou pegar minha emancipação, aí eu vou votar, aí eu vou dirigir, mas aí eu vou ser considerado maior, posso ser preso. Não. Gente, não confunde capacidade civil com capacidade penal. A capacidade civil é para exercer os atos da vida civil. A capacidade penal começa os seus 18 anos, ok? Tudo bem? E a partir desse ponto, o Estatuto da Criança e do Adolescente não mais te protege nos atos criminais. Você pode cometer crimes. O menor de 18 comete infrações, independente da sua capacidade. Sim, tá? Tudo bem? Então, para que serve a emancipação? Para o menor poder exercer a vida civil sem precisar da anuência dos pais. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho 16 anos, sou bilionário. Ué, por que não? Desenvolvi, sei lá, um bilionário de internet, fui ator, não sei, e tenho meu dinheiro. Não quero meus pais se metendo na minha vida, eu quero minha emancipação. Por que não? Eu quero me casar. O casamento é personalíssimo. Só a pessoa que está casando pode assinar. Então você tem que dar a emancipação para ela poder casar. Entende? Existem outros fatos que também fazem que a pessoa seja emancipada, como por exemplo, casamento, que eu já falei, formação em curso superior, tudo isso emancipa uma pessoa. Até a gravidez pode emancipar, viu? Tá? E também, aí como funciona? Para os maiores de 16 é muito fácil fazer emancipação. É só o pai ir no cartório de registros com o filho, o menor, que esteja acima dos 16, como eu falei, e assinar a vontade deles de emancipar. Pronto, é emancipado. Não precisa nem de anuência do juiz. Não precisa de vista do Ministério Público. É fácil. Tá vendo como é fácil? Sim, tá? E aí você se livra de um monte de problemas se o seu filho está, vamos colocar assim, exercendo a vida de uma empresa, querendo casar e outras coisas. Você simplesmente fala, olha, na minha opinião, essa pessoa está pronta para exercer a vida civil. Você é o representante, vai ser o representante dela, você pode fazer isso. Ok? Deu para entender? Tá? Então, a emancipação faz com que o menor de 18, tá, possa exercer a vida civil sem assistência do pai. E aí, vamos dizer que então o pai está sofrendo um processo no conselho tutelar, vai perder a guarda da criança, ele dá a emancipação e resolve o problema? Sim, resolve o problema. Ai, professor, isso é burlar a lei. Não, isso é exercer a lei. Se a lei dá esse direito para você, não é? Pensa bem. A lei me dá o direito, use. Ah, mas eu não concordo com essa lei. Não concordo com a lei? Vote em deputados, vereadores e senadores que mudem a lei. Tão fácil. Ou não vote nos que colocaram a lei dessa maneira. Aí é um grande problema seu de como você vai exercer a sua cidadania. O que eu sei é que se a lei existe, eu posso usá-la. Entenderam? Ok? Muito bem. Aí teve um aluno uma vez, chegou pra mim, ah, professor, mas isso pode ir contra a lei, da lei do homem, mas não é da lei de Deus. Gente, eu tenho a minha religião. E o que eu mais defendo em termos religiosos é liberdade de religião. Todo mundo pode ter a liberdade que tem. Mas eu vivo num estado laico. Quer dizer que o governo e a igreja são coisas separadas. A lei de Deus pode e vale de muito para quem acredita nela. Mas, de acordo com a lei, a gente não pode levar essa lei em conta. Então eu vou levar a lei do homem em conta e vou entender que eu posso emancipar os menores de 16 anos, os maiores de 16 anos, tá? Tudo bem? Deu para entender? Espero que tenham gostado, tá bom? Dá uma olhada. Se eu colocar algum outro vídeo, me fala, dá um feedback pra mim, tá bom? Eu gosto de saber. E eu vou finalizar com o meu tradicional vida longa e próspera. Obrigado.